여러분 Oi, 안녕하십니까? pessoal. 최근에 제가 너무 이렇게 Ultimamente, 행복하다는 eu 생각이 sinto 듭니다. que eu estou muito feliz. 우리 앞에 많은 그 거듭난 하나님의 종들은 Muitos servos que 이 nasceram de 복음을 전할 novo, 때 굉장히 핍박을 많이 quando 받았습니다. pregaram esse evangelho, receberam muita 미국이라는 나라가 perseguição. 세워지게 된 원인이 Então, o motivo dos Estados Unidos 거듭난 serem 그리스도인이 영국에서 너무 핍박을 받아서 estabelecido, né? Esse país foi 정말 그 estabelecido 도저히 porque 그 신앙생활 na 할 수 Inglaterra 없어서 as pessoas que serviam a 미국으로 이민 Deus, 가서 미국에 elas estavam 나가서 sendo 세워졌거든요. perseguidas, então elas foram 그리고 우리 refugiadas 앞에 para 많은 o 주의 país dos 종들은 Estados Unidos. 단순히 구원받고 거듭났다는 것 때문에 E por 감옥에 causa 가고 de receber salvação, as pessoas vão para a prisão, 참된 são 진리를 chamadas de 그런 herege. Isso 물론 é a 저도 뭐 verdade, 비난하는 né? 사람 Há 많아요. muitas pessoas que 감옥에 estão 안 sendo 가고 perseguidas 감옥에 hoje, 들어가 mas não vão 갔지만 para a 복음도 prisão. Há 나오고 muitos que vão para a prisão, mas não por causa do evangelho hoje em dia. 여러분들하고 성경을 펴놓고 이렇게 평화롭게 성경을 Mas hoje a gente pode falar da Bíblia livremente. Nessa manhã também, tem muitas pessoas que nem lavam a louça, né? Mas porque vieram com pressa para cá, para sentar neste lugar. Mas junto a gente pode ler a Bíblia. E principalmente vir para a Coreia é bom, porque tem muitas senhoras que vêm. Então, nos Estados Unidos, eles têm muitas mulheres, mas que elas trabalham, né, como motoristas, mas na Coreia as senhoras vêm e não precisam lavar louça, né? E é muito gratificante a gente poder falar sobre a Bíblia de manhã. E eu, nesse país, poder, nessa boa igreja, com um bom som, eu não preciso gritar porque vocês podem me escutar bem. Como Jesus Cristo pode ter pregado no deserto para tantas pessoas? Eu não entendo direito, né? Mas eu agradeço muito. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sábado? Não, hoje é sexta, né? Amanhã nós teremos mais um tempo para pregar. Eu agradeço. Vocês também estão felizes? Hoje vamos ler a palavra de Números. Números, capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 32. Números capítulo 15, se vocês acharam o versículo 32, eu vou ler. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Nós lemos até o versículo 36. 제가 1980년도에 Em 1980, pastor de uma igreja de leprosos veio me procurar. Ele pediu para mim: pastor, venha uma vez para nossa igreja para fazer uma conferência, porque um outro pastor tinha prometido que ia vir, mas ele, uma semana antes da conferência, ele falou que estava ocupado e não poderia vir. Por isso, na nossa igreja, os irmãos da nossa igreja estão bravos, né? Porque o que há de mais importante para um pastor do que uma conferência é porque nós somos leprosos, ele está com nojo da gente. Que ocupado que ele está, o quê?
교회가 Então toda a igreja ficou brava, né? Começou a 저를 reclamar. 보고 꼭 와서 이제 집회를 해달라고. E aí ele pediu para eu vir fazer uma 그래서 conferência lá. 1980년도 Em 1980, 연말 12월 달에 no mês de dezembro, então a gente fez uma conferência e eu não consigo me esquecer daquela conferência, né? Aqueles leprosos, 정말 병든 몸을 com 가지고 aquele corpo todo doente, eles estavam escutando a palavra. 그들이 처음으로 이 Pela 복음의 primeira 이야기를 vez, escutando a palavra desse evangelho, eles ficaram muito emocionados. 그러면서 이제 E 그때부터 desde aquele 제가 tempo, 자주 나환자촌에 가면 sempre que eu vou para 나환자 교회 목사님들이 모여서 성경 eu ia para aquela colônia dos leprosos, eu ficava falando, pregando a palavra, e uma vez veio um pastor, 여수 애양원교회 목사님. e era o pastor da igreja de Iosu. 그분은 노회장님이시고 Ele era 옛날 목사님이 쓰시던 우리나라 역사적인 교회 애양원교회 말만 듣던 그 사랑의 원자탄 가는 그 손양교회 목사님이냐고 그렇다. Aí eu perguntei se ele era pastor de uma igreja famosa, ele falou que era, né, antigamente. E eu conversei com aquele pastor. E conversando com ele, aí eu perguntei quantos irmãos tinham naquela igreja de leprosos, né? Aí ele falou, perto de 1000. Então é uma igreja muito grande, né, para ser de 1000 pessoas. Aí eu conversei um pouco com ele, e naquela igreja, e eu perguntei quantas pessoas receberam exatamente o perdão dos pecados, né? Aí ele começou a contar. Aí ele falou 3 pessoas. Eu fiquei assustado. Como de 1000 pessoas nessa igreja, somente 3 pessoas receberam a salvação, né? Então eu falei, então deve ser o pastor, a missionária e mais algum irmão, né? Eu calculei. Então, em 1980, mas faz mais ou menos uns 30 anos atrás, não é? Naquele tempo, eu ainda era bem novinho, né? Embora agora meu cabelo esteja branco. Mas ele era um pastor que ele tinha já uma certa idade, e eu falei, o senhor é um pastor que conhece o evangelho. Como que o senhor pregou naquela igreja para somente 3 pessoas terem recebido a salvação? Eu não faço isso, né? Mas normalmente, mas naquele dia eu comecei a gritar com ele assim. Porque eu sou muito pavio curto, então eu fico bravo fácil. Mas ele era muito diferente de mim, né? Ele tinha classe. Aí ele fechou os olhos. E eu comecei a falar e ele começou a me escutar. Aí eu me cansei. Então, se ele ficasse bravo junto comigo, acho que eu ia ficar menos bravo, né? Mas aquele pastor, então eu tinha idade não para ser filho dele, né? Mas assim, tipo um sobrinho. Eu acho que ele tinha uns 20 anos a mais do que eu. E assim a gente foi cada um para o seu lado, né? E naquele tempo era primavera, e mais ou menos no mês de maio veio um telefonema. Ele falou que ele era pastor daquela igreja dele, né? Aí eu falei, oi pastor, tudo bem com o senhor? Ele falou, pastor, o senhor pode vir na nossa igreja e fazer uma conferência? Aí eu falei, que bom, eu vou. 그 교회에 그 재직들 한 60-70명 되는 재직들을 모아가지고 então, 뱀삽골 감독을 데리고 왔어요. 그래서 1시간 집회를 하는데 então eu estava fazendo conferência por 1 hora cada dia. 처음 가면 물도 너무
너무너무 맑고 E a água de lá era muito limpinha, clarinha. 하여튼 막 그날 E naquele dia, 너무 행복했고 realmente eu fiquei muito feliz. 6, 70명 되는 분들이 Umas 60, 70 pessoas, 거의 다 구원을 quase todas elas receberam a salvação. 이분들이 이제 그 에야혼 교회 갔는데 Então, eu fui para aquela igreja. 지리산파가 됐어요. 지리산 갔다 와도 다 변했다고. 성도들이 막 이 집회를 E aqueles irmãos daquela igreja diz que estavam esperando muito por aquela conferência, né? 이제 정식 이제 강사로 초대를 받아가지고 집회를 갔어요. E eu recebi o convite, eu fui para aquela igreja fazer conferência, né? 제 설교를 듣고 싶은 사람들. E as pessoas que queriam escutar a minha pregação da outra igreja, 그러니까 다 참석을 então todas as pessoas de outras igrejas também participaram da conferência. Então aquela igreja era a igreja de leprosos. Mas a casa daquele pastor era muito bonita, né? 그때 마침 담감깨기 이제 따먹을 계절이었어. Então era a época da gente era a época da gente colher caqui, né? Aí a gente colhia caqui, aí a gente ficava embaixo da sombra, pregava a palavra, né? E de madrugada a gente fazia culto de madrugada às 5 da madrugada, aí depois a gente conversava com os pastores, aí depois que a gente acabava a conferência, aí depois a gente pregava, aí depois a gente aí a gente pregava o evangelho. E aquelas pessoas daquela igreja que estavam tendo vida espiritual debaixo daquele pastor, eles começaram a confessar os seus pecados, e eles começaram a falar: eu sofri por causa daquele pecado, né? Começaram e receberam o perdão dos pecados e ficaram muito felizes. Ficaram muito felizes. E naquele dia, no dia que acabamos a conferência, nas outras igrejas, depois que acaba a conferência, os pastores, eles ganham, as outras igrejas dão dinheiro, presente, né? Eu não estou falando para vocês me darem, né? Mas tem pessoas que trazem comida. Naquele dia, foi a primeira vez que eu recebi tanto presente. Naquele tempo, eu estava com o meu carro. Aí eu peguei eu fui de carro até o ponto de ônibus, depois eu peguei, depois eu fui de ônibus, aí depois eu tive o ônibus, a parte de baixo do bagageiro era só de presente que eu tinha ganho. E aquelas pessoas receberam a salvação, procuraram a igreja de Tegu. Eu, no meu coração, por uma semana eu fiz a conferência. E eu pensei, nossa, por que os pastores não pregam essa palavra? Hoje em dia, as igrejas coreanas, as pessoas sofrem por causa do pecado. Quando a gente vai para as montanhas, as pessoas estão confessando seus pecados, né? Mas por que a gente que prega esse evangelho, as pessoas chamam a gente de herege? Ficam mentindo, falam que a gente não ora, que a gente não se arrepende, que não é a palavra de Deus, falando mentiras. Dessa forma, qual será o motivo de nos tornar em herege? Isso me dói o coração. Naquele tempo, eu fiz tanta conferência em igrejas protestantes, mas hoje em dia, porque o nível mudou, né? Assim, eu fico assustado. Em Los Angeles, uma vez eu fiz uma conferência
Depois que eu acabei o culto, lá do fundão, uma senhora de uns 40 anos, ela estava sentada tão assim triste, com uma feição de muito cansada lá no fundo da igreja. E essa senhora estava sozinha e eu não tinha como passar reto por ela, né? E eu a cumprimentei, boa noite. E ela estava ali jogada no banco, e como eu era o pastor convidado, ela arrumou o seu modo de sentar. Aí eu perguntei, a senhora está satisfeita com a sua vida espiritual? Eu perguntei. Da boca daquela senhora saiu o quê? Pastor, eu estou muito cansada. Agora eu estou no meu limite. Eu não podia simplesmente pegar minha Bíblia e sair dali. Eu me sentei do lado daquela senhora. Aí veio uma outra senhora logo e 2 homens se sentaram ali também. Então eram 2 casais, né? E uma daquelas senhoras, então ela trabalhava numa agência de turismo. Então uma pessoa foi comprar uma passagem do pastor de Los Angeles. Aí comprando essa passagem, aquela senhora da agência de turismo, ela falou, o senhor parece um pastor, o senhor é um pastor? Eu falei, aí aquele pastor falou, sim, eu sou. E comprando aquela passagem, ele falou, essa vez o pastor Oksu Park, ele vai vir como pastor convidado, não pode vir para a conferência? Aí essa senhora falou pro marido dela. Aí veio ela, o marido dela e um casal de amigo, né? Os 4 vieram, aí se sentaram comigo e continuamente escutaram a palavra, receberam o perdão do pecado e nasceram de novo. E eles tinham preparado para entrar no nosso seminário, mas a família o impediu, por isso que eles não puderam vir. Então, conhecendo esse evangelho, eu fico maravilhado. É tão fácil. É tão fácil. Mas muitos pastores falam coisas muito grandes, né? A palavra de economia, política, boas palavras, principalmente palavras boas. Mas nós que estamos presos no pecado, não tem aquela palavra que possa nos libertar disso. Muitas pessoas vêm para mim e falam, pastor, é a primeira vez que eu escutei tal palavra, é a primeira vez. Por que o pastor da minha igreja não prega isso? Pessoal, por isso eu publico livros, eu quero pregar essa palavra, eu quero. Onde quer que eu vá, quando eu vou, as pessoas bloqueiam tudo. Onde quer que eu vá? Eu vou fazer a conferência em tal lugar. Desculpa, mas é porque a gente tem esse compromisso, tem isso, aquilo. Aí eu posso sentir isso, né? Mas Deus permite com que a gente possa pregar esse evangelho, né? E eu agradeço muito por isso. Hoje, como a vida espiritual é formada no nosso coração, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Deus, para nós seres humanos, Ele sabia que nós íamos cair no pecado.
Já há muito tempo atrás, Ele já havia preparado a nossa salvação. No começo, quando Deus falou para Adão e Eva não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a serpente tentou o ser humano. Se você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão e você se tornará conhecedor do bem e do mal como Deus. Então, o homem, escutando essa palavra de Satanás, aceitou essa palavra no coração. Desde então, Satanás começou a arrastar o nosso coração. Por isso, quando eu me encontro com os endemoninhados, dentro do endemoninhado, um dia surge um pensamento. Vamos fazer assim, eu acho que assim vai dar certo, e assim vai, né? Então, se continuamente seguir esse pensamento, acaba ficando endemoninhado. E mesmo que não seja endemoninhado, mas há muitas pessoas que são arrastadas pelo pensamento de Satanás. Hoje, nós lemos Números capítulo 15, está escrito como? No versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então, na Bíblia, Deus falou para cumprir, para santificar o sábado, né? Porque Deus criou o mundo em 6 dias. Por 6 dias, Deus criou os céus e a terra. E no 7º dia, Ele descansou. Então, Deus nos fala o quê? Não trabalharás, mas que você possa ter o coração unido com o meu e descansar, não é verdade? A Bíblia falou para não fazer nenhum trabalho, nenhuma obra. Então, hoje não é para trabalhar em nada, é só para descansar, então é só descansar. Assim como o maná, você pode cozinhar, fritar, mas o maná você pode comer ele do jeito que ele é. Mas dentro do coração dessa pessoa, que coração tem? Santificai o sábado. Por 6 dias Deus trabalhou, né? E no 7º ele descansou. Então não farás obra nenhuma. Então essa palavra, porque essa palavra não entra no meu coração e toma o seu exato lugar, porque o coração fica alto, a gente escuta a palavra de Deus de uma forma muito vaga. Quando Deus amaldiçoou a cidade de Jericó, Deus falou, né, não pega nada, porque senão você vai ser amaldiçoado, não pega nada daquela cidade. Quando se escuta essa palavra, então a gente não pode tomar de nada daqui, porque senão a gente vai ser amaldiçoado, né? Então quando você aceita essa palavra, então essa palavra entra no seu coração, mas se você escutar vagamente, eu acho que vou ser amaldiçoado, mas nem tanto assim, né? Não é para pegar nada. Então, quando Acã viu, vivendo por 40 anos no deserto, quando ele viu o manto babilônico, ele ficou fissurado por aquilo, né? E ele queria muito vestir aquele manto. Então, da mesma forma, é que Deus falou, né? Não pega de nada dessa cidade, porque senão você vai receber maldição, seus filhos vão receber maldição. Ele escutou essa palavra. Ele escutou, mas se escutasse exatamente, eu não posso pegar disso. Então ele teria uma separação no coração, mas ele, porque simplesmente falou, não pode pegar, acho que não pode pegar, porque era só assim. Quando eles atacaram a cidade de Jericó, tinha muitas coisas boas. Então aquela capa babilônica parecia uma coisa muito formosa e bonita para ele.
Nossa, é a primeira vez que eu vejo um casaco tão bonito assim. Eu acho que se eu tivesse isso, ia ser tão bom. Ah, vai ser muito bom se eu tiver. Ah, então as pessoas vão gostar, né? Vão achar bonito eu com esse casaco, com esse manto. Então, quando eu vejo isso, então, se aquela palavra estivesse estabelecida exatamente no meu coração, então eu não ia pegar. Mas porque está de uma forma muito vaga, então, como ele teve a oportunidade de pegar aquele manto, aquela capa babilônica, ele pegou. Quando ele pegou aquela capa babilônica, eu não posso pegar. Alguém vai saber? Não, não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nem que eu pegue esse pedaço de ouro também. Então, acabou se quebrantando aquele coração de não pegar nada do povo da Babilônia, de Jericó. Por causa de Cã, muitas pessoas morreram, a família de Cã morreu. E até os filhos, as filhas de Acã falaram, né? Pai, por que o Senhor levou aquela capa? Agora a gente vai morrer. Agora já era tarde. Pessoal, dentro do coração do ser humano, está escrito que no sábado não é para fazer nenhum trabalho servil, né? É para descansar. Deus já fez tudo para a gente descansar, então é só descansar. Mas a palavra de Deus, porque não está estabelecida exatamente, porque entrou de uma forma muito vaga no coração, Satanás porque Satanás colocou continuamente aquele coração dele querer possuir aquela capa babilônica. Então ele pôde pegar, né? Mas está escrito, se tiver aquele coração de que não podia pegar nada da terra de Jericó, então quando ele visse, não posso pegar essa capa, né? Mas Satanás colocou como se aquela capa babilônica fosse boa, fosse bonita, porque ele fez surgir esse coração. Não vai ter problema se eu pegar, né? Então surgiu esse coração. Os drogados, se daí se eu me drogar só uma vez, não vai ter problema. Quem adultera, só dormiu uma noite, não vai ter problema. Então, o que eu não entendo é porque tem a sua esposa. Mas quem adultera, parece que a outra mulher é mais bonita, parece que vai vir algum proveito, né, de dormir com aquela outra mulher. Satanás fica assoprando esse tipo de coração dentro da pessoa. Aqui, no sábado, uma pessoa foi pegar lenha. Deus falou, se no coração dessa pessoa estivesse estabelecida aquela palavra de Deus que não era para fazer nada no sábado, não vou fazer, não vou pegar lenha hoje. Para que eu vou pegar hoje? E daí se eu não tomo, é só não acender fogareiro hoje, não tem problema. Mas dentro do coração do ser humano, escutam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não fica estabelecida exatamente no nosso coração. De uma forma muito vaga, a palavra de Deus fica estabelecida no nosso coração. Hoje é sábado, mas não tenho lenha. Amanhã eu vou estar ocupado. E como amanhã não é sábado, eu tenho muita coisa para fazer. Será que eu vou lá pegar lenha? Pessoal, essa história não é a história de uma pessoa do povo de Israel. Hoje, o motivo que está escrito na Bíblia é porque hoje também o nosso coração, muitos desses tipos de corações trabalham em nós, e mais do que a palavra de Deus, o meu pensamento
vence a palavra de Deus. E não é a palavra de Deus que me conduz ou que me leva, né? Mas é um pensamento humano que surge dentro de nós, que Satanás coloca, e esse pensamento nos arrasta. Pessoal, essa história do sábado, desculpa falar isso, mas quando a gente vê o coração dos irmãos da nossa igreja, eu não sei se todos aqui morreram, né? Então, Ananias, quando eles venderam a terra deles, eles esconderam uma quantidade e ofertaram outra. Por isso que eles morreram, né? Mas é a história dos irmãos da nossa igreja. Amados irmãos da igreja de Gangnam. O pastor Oksu Park combina exatamente com essa igreja. Porque se Pedro estivesse aqui, quantas pessoas estariam vivas aqui? Ananias, Safira, eles venderam a terra para ofertar pelo menos metade. É uma grande coisa, não é, pessoal? Mas o Senhor falou para Pedro matá-los. Pessoal, se tivesse uma irmã como Ananias e Safira aqui na igreja de Gangnam e falasse para matar, Deus fala, então ninguém mais ia vir para essa igreja. Ah, se eu ficar nessa igreja, eu vou morrer. Nossa, ele fez uma grande coisa, né, dando metade, ofertando metade do que ele tinha, né? Eu não vou mais voltar, né? Na verdade, existem muitas pessoas assim, não é verdade? Não é? Há muitas pessoas assim. Por isso que o pastor Oksu Park é que combina para essa igreja. Se tivesse um pastor como Pedro, até os anciãos teriam morrido, né? Hoje o ancião Han, ele orou de uma forma bem calma, mas não sei, né, o ancião Han. O ancião Kimondar, o outro ancião. Realmente, eu também. Eu não sei se eu viveria. É verdade, pessoal. Por isso, essa pessoa foi colher lenha no sábado, foi pegar lenha. Então Deus falou para descansar no sábado, então é só descansar. Então, seria muito bom. Um dia eu estava dirigindo sozinho e eu fiquei com muito sono na estrada. Eu não tinha nada para fazer e eu liguei o rádio. Era de manhã e era e uma senhora, naquele dia, na rádio, eles leram a carta de uma senhora. Essa senhora, ela fez o quê? Ela vive em Gwangju. Mas a amiga dela ia se casar em Busan. Acho que era 1h da tarde o casamento. E como eram amigas muito próximas, essa senhora com o marido dela partiram de manhã de Gwangju para participar do casamento. Eles falaram, né? Vamos para uma praia famosa de Busan. Aí eles foram, né? E nem era 10 horas. Aí eles estavam naquela praia. Aí estava muito legal. Aí eles estavam, vai, vem me pegar. E eles estavam se divertindo muito lá na praia. Ela falou assim, né? Aí depois de 1h se divertindo, eles queriam ir embora.
Aí tinha uma pessoa que estava jogando baralho ali e para apostar. Aí ele fez assim, aí para escolher a carta, né, que era. Daí ele escolheu. Aí quem ganhou foi ele, né? Aí ganhou $20. Aí ele falou, ué, mas não tá certo. Aí ele deu $20. Eu ia pegar esse dinheiro e ia embora, mas os dois viram isso. Aí ele falou, vai, escolhe essa carta. Aí ele pegou, embaralhou e fez. Aí ele escolheu a carta. Aí quando ele escolheu, aí ele apostou, né? Aqueles $40. Ele com certeza viu que era aquela carta, né? Tava certo. Aí o marido do lado falou assim, que estava do lado, falou, ai, você fez errado, né? Daí essa vez foi o marido que escolheu a carta. Aí o marido pensou, aí aquele homem estava pedindo dinheiro, né? Aí quando escolheu a carta, mas não era, e perderam $100. Aí depois de um tempo, ele viu que ele apostou todo o dinheiro que ele tinha. Aí eles não puderam participar do casamento. E juntando todo o dinheiro que eles tinham, era só o dinheiro para pegar o trem para voltar para Gwangju. Estavam com sede, não precisam nem comprar um copo d'água. E sofrendo o dia inteiro, eles voltaram para Gwangju. É muito fácil essa parte, né? O que é muito fácil? O motivo daquele homem, aquele apostador estar vivo ainda ali, é porque ele sabe enrolar as pessoas. Então é lógico que a gente sempre vai perder para eles. Mas se a gente ignorar isso, parece que se eu jogar, eu vou ganhar e os outros vão perder. Os outros podem perder, mas se eu fizer, eu vou ganhar. Satanás, essa é a melhor forma que Satanás se utiliza. As pessoas são como? A maioria das pessoas, por mais que o outro seja feio, por mais que o outro seja ignorante, mas todas as pessoas têm um coração de acreditar e confiar em si mesmo. Eu sou assim, mas essa coisa aqui eu faço bem, embora outra coisa eu não faça bem. Então, as pessoas têm isso. Um coração de confiar em si mesmo. Satanás, para todos nós, a melhor forma de nos utilizar, ele começa a criar uma boa condição para ele poder se utilizar de nós. Vocês todos podem me xingar, mas eu tenho isso. As mulheres, quando a gente fala, as mulheres falando em nível de mulher, né? Você pode falar isso, mas eu tenho dobrinha no olho, entende? Mas o meu nariz não é nariz de porco. Aquele coração de confiar em si mesmo. Por isso, todas as outras pessoas Então, esses apostadores que ficam fazendo isso, por que eles fazem? Porque eles ganham sempre, né? Mas quem é que vai jogar é o que acham. Todo mundo perde, mas eu vou ganhar. Eu consigo ganhar. Com certeza é aquela carta. E aí,
Quando você aposta $100 e você perde, quão mal você se sente, né? Ah, mas era essa. Será que eu vi errado? Não, mas essa vez eu vou ver exatamente. Sim, é essa carta. Aí depois acaba sem nada. Ainda bem que pelo menos sobrou dinheiro, né, para passagem. Porque senão como é que eles teriam voltado para casa deles? Realmente, pessoal, as pessoas. 제가 우면산 터널을 탁 타고 내려오면은 바로 여기 네거리에 나옵니다. 하루 그 네거리 프랑크푸르트에 보이스 피싱을 조심하십시오. Uma vez eu estava vindo, aí estava escrito assim que era para eu cuidar com uns trapaceiros que ligam para tirar nosso dinheiro, né? Aí eu pensei, nossa, quem é que hoje em dia vai ser enganado por isso? As pessoas são muito tolas. Por causa de um telefonema alguém vai ser enganado? Eu pensei assim. Aí umas 4 horas da tarde, no sábado, alguém me telefonou. Aí eu falei, alô? Aí pelo nome do pastor Oxupark, então, $1.900 foi utilizado no nome do Oxupark. Eu falei, ué, mas eu tô aqui. Ah, por acaso o senhor não deu o cartão de crédito para sua esposa, mas a minha esposa estava do meu lado. Ah, sim, o cartão de crédito está comigo. Mas que estranho. Será que eu denuncio para a polícia? Ele falou, sim, por favor. Aí depois de 5 minutos me ligaram e falaram que era a polícia. Eu pensei, nossa, a polícia da Coreia ficou tão rápida assim. Então, como ia sair $1.900 da minha conta, eu pensei, ah, não, eu tenho que impedir isso. Daí eu estava começando a ser arrastada. Aí ele perguntou assim para mim, né? Você deixou o seu RG para alguma pessoa? Ah, já. Ah, então alguém com o seu RG fez um cartão de crédito no teu nome. Aí eu, ah, é? Então, qual é o banco mais próximo do senhor? É o Banco Kumi. Então, o senhor traga o seu cartão, o seu RG, que eu vou estar esperando pelo senhor ali. Então, eu estava pegando o meu cartão do banco e RG, e eu estava indo ali. Só que aí surgiu que pensamento? Ah, mas eu já estou um pouco velho, né? Eu sou um pouco tolo. Eu tenho uma possibilidade de ser enrolado, né? Então, liguei para um pastor da nossa igreja e falei, tem algum irmão que trabalha no banco comigo? Aí ele falou assim. Aí ele ligou para aquele irmão. Aí eu falei, ó, irmão, tá tendo esse problema, mas como eu já tô com idade, se o irmão não tiver ocupado, pode vir. Aí ele falou assim, eu não tô ocupado, pastor. Daí eu falei, pode vir. Mas eu liguei de novo para aquele pastor, né? Porque eu fiquei inseguro. Aí eu falei, eu acho que eu tenho que ir por causa desse problema, né? Mas você pode vir? Aí ele falou assim, pastor, entendi. Aí a gente estava indo, só que aí tinha uma delegacia no caminho. Eu pensei, é para isso que tá aí, né? Então, pela primeira vez na minha vida, eu fui para a delegacia. Aí quando eu fui, aí ele perguntou, vovô, como o senhor veio? Nenhuma vez eu tinha pensado que eu era um vovô, mas aquele jovem senhor falou para mim, o jovem falou para mim, vovô, né? Essa vez eu fui para o Haiti e eu estava lá na sala VIP, porque o prefeito ia se encontrar comigo. Aí tinha alguns soldados ali. Então tinha uma pessoa de 2 estrelas, né? Antigamente, quando eu estava no exército, parecia que esses tenentes eram bem velhos, né? Mas agora, com essa minha idade, ele parecia muito jovem. Aí eu conversei com ele, aí
제가 간에 파출소에 완전 할아버지 어떻게 Então, quando eu fui para a delegacia, me chamaram de vovô. Aí eu falei, é porque eu tenho idade, mas eu não sei uma coisa. Eu quero perguntar uma coisa. Ah, sim, pode perguntar. 나한테 이런 전화가 와서 이 사람들이 Ah, veio um telefonema assim para mim e eles falaram para mim 지금 가는데 que é para eu ir para aquele banco, né? Aí ele perguntou, posso ir? 좋더라고요. Mas é muito bom a delegacia, né? Ele falou, vovô, aquilo lá é uma trapaça, não pode ir, né? 피싱이라는 겁니다. Isso daí é os trapaceiros do banco, né? Aí naquele momento começou a vir a luzinha, porque ele estava puxando a isca, né? Então ele eu já mordi a isca e ele já estava puxando a cordinha e eu estava indo. Daí eu liguei para aquele homem que tinha me ligado, eu liguei, ele falou, o senhor já veio pro banco? Eu falei, tô quase indo. Aí eu perguntei pro policial, pode atender o telefonema? Daí ele falou, quem é? Quem é? Alô, quem é? Aí ele falou, quem é você? Eu sou policial. Aí ele desligou o telefone. Aí depois de um tempo, aquele outro pastor veio correndo até mim. Ah, o nosso pastor Oxo Park, ele foi pego por esses trapaceiros, né? Nossa, eu fiquei muito agradecido porque ele veio correndo até mim, né? O outro pastor. Por isso que mesmo velho eu tô vivendo. Aí o outro homem da delegacia falou, por que você desligou esse telefonema? A gente tinha que pegar esses trapaceiros, né? Aí depois disso veio de novo esses telefonemas. Aí eles falaram assim, aí eu falo, alô? Aí eu pergunto, qual o seu telefone que eu vou ver? Que eu vou te ligar depois. Aí ele desliga na hora. O ancião Do falou que também já pegaram ele várias vezes, né? Aí veio o telefonema, alô, é de tal lugar. Eu tenho um amigo aí, né? Daí logo ele já desliga. Porque a cabeça do ancião Do é maior, né? Então, ele pensa mais do que eu. Então, é por isso que eu ainda fui arrastado, né? Mas aí eu larguei a isca e saí dali. Aí eles ficam falando, que eu coloquei $3.000, $1.800, eles ficam trapaceando assim. Então, a gente pode perceber que é trapaça. Eu tenho que cuidar desses $1.900, porque esse pensamento é maior dentro de mim. Aí depois, aí a gente começa a pensar, né? Nossa, realmente aquela voz não parecia de uma senhora. Ela parecia uma voz de trapaceira. Mas porque eu só quero segurar aquele dinheiro, eu só fico pensando em segurar aquele dinheiro, eu sou arrastada por aquela trapaça. Mas aí veio que pensamento? Eu já tô velho, eu sou meio tolo. Então quando veio esse coração, aí eu chamei o outro pastor, eu fui para a delegacia, e aí a gente impediu, e aí a gente cortou aquela linha de nylon, e aí o meu banco ficou ali intacto. Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Aí nossa, imagina se eu caísse nessa trapaça, né? Que vergonha ter aqui em cima. Mas aí eu pensei, nossa, realmente Deus me protegeu para não cair nessa trapaça. Então, Satanás está muito acima desse muito acima desses trapaceiros. Então, se a gente não ficar diante da palavra de Deus exatamente, então a gente facilmente é arrastado.
Então, quando eu converso com os irmãos, tem muitas coisas que escutaram da Bíblia, sabem muitas coisas, leram muita coisa, sentiram muitas coisas e também perceberam muitas coisas. Mas não tem muitas pessoas que ficam exatamente diante da palavra. Então a palavra, ela vai me protegendo. Por exemplo, Acã. Se Acã tivesse ficado exatamente diante da palavra de Deus, qualquer coisa, não só aquele manto da Babilônia, né? Então, ele não ia querer pegar aquela capa babilônica, né? Mas escutando a palavra, ele não escutou a palavra de Deus. Então, quando o coração dele não fica exatamente diante da palavra, Satanás, ele joga a isca. Joga ali. E como tem aquela isca muito gostosa, isso aqui não vai ter problema. E se ele pensa, que gostosa essa isca e morde, aí acaba caindo. Mais do que o seu pensamento, porque Satanás, ele tem um pensamento muito mais avançado do que o seu. Então as pessoas, mais do que escutar a palavra de Deus, porque o pensamento das pessoas é muito mais forte dentro de si, as pessoas estão sendo arrastadas por esse pensamento. Isso se torna problema. Essa vez eu fui para o acampamento do Haiti. Fazendo o acampamento, vieram vários pastores daquela região. Desculpa, não, Haiti não, República Dominicana, né, lá na cidade de Santiago. Então o prefeito chamou o pastor, representante da cidade, daquela cidade. Aí aquele prefeito falou: por que você não vem onde o pastor está chamando? Porque ele é herege. E o prefeito falou: não, eu já fui para a Coreia e não são hereges, né? Eu já escutei a pregação dele, não é herege. Aí aquele pastor responsável por todas as igrejas, ele reuniu todos os outros pastores. Aí ele veio, ele me chamou e falou: eu não sei nada do pastor Oksu Park, mas hoje vamos escutar vamos escutar o que ele diz dizer e depois vamos decidir, né? Aí eu falei, eu agradeci muito ao pastor, presidente. Aí eu falei, eu agradeço muito porque você falou na minha cara, na Coreia eles falam pelas minhas costas. Se pastores como o senhor viessem para a Coreia, a gente não ia brigar e a gente ia ter um bom relacionamento. E fora aquela conversa, a gente teve muitas perguntas. E no final, um pastor se levantou e falou: pastor Oksu Park, escutando, os missionários da Coreia falam que o senhor tem problema na sua salvação. Você poderia nos falar qual é a salvação que você tem? Eu fiquei tão feliz. Eu vou poder falar sobre esse evangelho, né? Aí eu comecei a falar. Desde que eu era criança, eu frequentava a igreja. Eu era juiz da minha vida espiritual. Quando parecia que eu tinha muito pecado, eu ficava com vergonha diante de Deus, não conseguiria levantar o meu rosto, orava, me arrependendo e confessando. Quando parecia que eu tinha uma boa vida espiritual, que eu ofertava bem, que eu fazia trabalho voluntário, então eu tinha coragem.
Então foi assim que eu vivi 그렇다고 내가 그렇게 했다. por alguns anos. 몇 년 동안은. Mas um dia eu descobri o 내가 quê? 와서 뭘 발견했냐면은 내가 보는 나는 Eu descobri que o que eu vejo, o que eu sinto não é importante. Como Deus me vê, como Deus sente sobre mim, isso é importante. Por mais que eu me enxergue de uma forma limpa, mas se Deus me vê como pecador, então isso é maldição para mim. Por mais que pareça que eu tenha muito pecado, mas se Deus me vê como limpo, eu recebi a salvação. Então, não importa o eu que eu enxergo, mas o importante é o eu que Deus enxerga. Eu descobri isso. Assim como quando a gente vai receber um julgamento, por mais que o advogado fala que eu não tenho mais pecado, mas se o juiz me condenar 10 anos, então são 10 anos. Se o advogado falar que eu não tenho pecado, mas se o juiz falar que eu tenho pecado, então o importante é o julgamento do juiz. O julgamento que eu faço não tem significado nenhum. Eu descobri isso. Desde então, eu abri a Bíblia e eu vi o que Deus falava. Eu comecei a procurar sobre o que Deus falava do meu pecado. Como Deus está me enxergando? Deus me vê como uma pessoa limpa ou como uma pessoa suja? 하나님 내가 천국 갈 수 있다고 보시는지 지옥 가기 알맞다고 보시는지 그걸 Então eu comecei a procurar detalhadamente dentro da Bíblia. Mas eu, procurando dentro da palavra, Deus falou que é assim. E os 47 pastores começaram a ficar tensos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, com uma só oferta santificou para sempre. Está escrito que nós fomos nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Não depende do que eu fiz, porque eu tenho boa fé, porque eu ofertei bem, porque eu fiz boas obras. Não importa o que eu fiz. Eu ter me tornado santo não tem nenhuma relação com o que eu fiz bem ou fiz mal. Mas é Jesus Cristo ter morrido na cruz. Ele lavou os nossos pecados. Essa é a relação. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, seguindo essa vontade, é que nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, na cruz nós fomos lavados, está escrito na Bíblia que nós fomos santificados pela cruz de Cristo. Eu creio na palavra de Deus. Eu acreditei nessa palavra dessa forma. Então está escrito que no Hebreus 10, 17, acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão deste já não é oferta pelo pecado. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18, pela morte de Jesus Cristo na cruz, aos olhos de Deus, todos os nossos pecados já foram resolvidos. Por isso, Deus já não se lembra mais dos nossos pecados. Aos olhos de Deus, não temos mais pecados, porque já foi tudo resolvido na cruz. Não tem mais o que fazer pelo pecado, tudo. Então, eu falei sobre isso por 1h30 para aqueles pastores. Depois, Romanos, capítulo
3, 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르시고 versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nossos pecados foram lavados, por isso nós nos tornamos justos. Agora nós somos santos, nós fomos lavados, não temos mais pecado, nós somos justos. A Bíblia diz isso, e isso é a palavra de Deus. Deus falou isso. Uma pessoa falou que fingiu, que Deus finge que a gente é justo, né? Mas a gente é pecador. Deus jamais pode fazer isso. 우리가 죄를 지었지만 십자가에 못 박혀 죽으신 그때 이후에 주님이 우리 볼 때는 Porque na cruz nossos pecados foram lavados, nós fomos justificados. Então, aos olhos, porque nós nos tornamos justos, que Deus fala que nós somos justos. 그 외에도 성경 고린도전서 6장 10절 11절 뭐 도색하는 자나 후욕하는 자나 뭐 이런 사람들 하는 나를 유업으로 얻지 못하냐. Então, está escrito que em 1 Coríntios capítulo 6 está escrito que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós fostes lavados, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Por isso, está escrito isso na Bíblia, por isso que Deus disse e Deus nos purificou. Se Deus falou que nosso pecado foi lavado, então foi lavado. Então tem um pastor que falou que todo dia sozinho orava, depois das 10 horas ele ficava ajoelhado diante de Deus, orando: Deus, por favor, me dá uma palavra que meu pecado foi lavado. Aí eu só escutava rato, né? Aí eu pensava: nossa, Deus não me responde, é o rato que me responde. Eu queria escutar a voz de Deus, né? Quer dizer, esse é meu testemunho, né? Deus, mas eu não estava procurando dentro da palavra. Mas isso é a palavra de Deus. Mas na Bíblia diz que nosso pecado foi lavado, que eu fui santificado e que eu fui justificado. Então todos aqueles pastores naquele dia ficaram emocionados. O pastor presidente falou: eu peço verdadeiras desculpas. E aquele pastor chorando falou: pastor, o senhor é como meu pai. Aí ele falou: mas agora nós seremos um com o pastor, com a igreja Boa Notícia. Por favor, pregue a palavra para nós. Por 1h30, eu mostrei exatamente na Bíblia. Hoje também as pessoas são enganadas por Satanás. Então, mas as pessoas têm um pensamento muito forte. Por isso, se elas veem que elas são pecadoras, elas pensam que elas são pecadoras, porque elas pensam que elas têm que ver que elas são justas para elas acreditarem que são justas. Então era sábado, por que foi buscar lenha? Então, a palavra de Deus que era para santificar o sábado, se tivesse realmente estabelecido no coração dele, então ele teria cumprido o sábado. Mas pelo pensamento dele: mas eu amanhã tenho que trabalhar, vou estar ocupado, mas hoje acho que não vai ter problema se eu pegar um pouco de lenha. Ele, apagando a palavra de Deus no coração, ele estabeleceu o pensamento dele, esse pensamento o arrastou e fez com que ele rejeitasse e ficasse contra a palavra de Deus. Acã também. Deus falou através de Josué: Deus vai amaldiçoar a cidade de Jericó, a terra de Jericó. Então não pegue nada, porque tudo é
amaldiçoado. Se vocês pegarem, vocês também vão receber maldição com essas mercadorias. Acã escutou essa palavra, escutou de uma forma muito vaga e atacaram a cidade de Jericó. E realmente, dentro do mundo do pensamento dele. Quando eu estava em Kochang, Jangpali, era em 1964, no inverno. Então, pegou fogo, né, num lugar. Naquele tempo, todos os homens vieram para a feira, foram para a feira e começou a pegar fogo ali. Aí começou a vir o corpo de bombeiros, aí eu subi nesse carro dos bombeiros, né? Então, a 500 metros da porta da cidade, o carro dos bombeiros estragou. Aí eu entrei correndo na cidade. Todas as senhoras, as crianças estavam na cidade e eu escutei o choro delas. Só estavam chorando. O que eu mais me preocupei, nossa, se pegar fogo em tudo, o que as pessoas vão comer nesse inverno? E eu corri em todas as casas, e tudo que tinha nas bacias eu tirei para fora de casa. Nossa, tinha várias coisas estranhas, né? Mas porque se deixasse aquelas coisas, tudo ia queimar. E como eu era jovem, eu chutava as portas, entrava e tirava tudo. Aí tinha um senhor de 50 anos, mais ou menos, numa casa, e ele só estava falando água, 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 água. E como era interior, não tinha água, só tinha gelo, né? Porque estava nevando. Aí eu falei, senhor, vem logo. Aí ele veio, sim. Aí a gente tirou todas as coisas para fora da casa. Deixamos no pátio. Aí depois de algumas horas fazendo isso, eu desmaiei. Aí depois os repórteres vieram, tiraram foto de mim. Aí falou que até o presidente passou por cima daquela cidade e chorou. Depois eu vi, na frente da nossa igreja, uma jovem de 17 anos, uma senhorita, sempre ficava assim, na frente da igreja e eu preguei o evangelho para ela e ela recebeu a salvação. Mas ela era tão caminha que ela não falava. Aí eu falei, vem para a igreja, ela não respondeu. Aí ela não, eu falei para ela vir para a igreja, mas ela não vinha. Mas depois eu descobri que era aquela casa que eu tinha salvo as comidas de dentro de casa. Depois de 3 dias ter pego fogo, o dono daquela casa comprou, comprou 3 maços de cigarro e veio me agradecer. Aí eu falei, senhor, eu não fumo. Aí ele falou, não tem problema, pega para você. E naquele tempo, eu descobri que era o jovem daquela casa. Aí eu descobri depois. Aí eu falei, manda aquelas pessoas para a igreja, para aquele filho dele, né? Aí eles começaram a vir, né, para a igreja. E foi assim que Deus abriu o caminho. Naquele tempo, toda aquela cidade se tornou minha. Aí ela falava, né, mano, olha ali, tá pegando fogo.
Aí eu falei... 없네 하니까 그 아가씨가. 그럼 안 Aí pensou, né? Nossa, cadê essa criança? Aí falou, aí eu falei, não tem ninguém. Aí ela falou, será que o meu marido tirou ele da criança daí? Nossa, tava pegando fogo naquela cidade, parecia um inferno. 많은 사람들은 지옥불에 갈 것을 Vendo aquela cidade, naquele sofrimento, nossa, foi muito triste. Mas o triste mesmo 사람들이 그 foi 하면 판단에 흐려지듯이 que, com certeza, 분명히 하나님이 Deus falou para não trabalhar no sábado e que não era para pegar nada da cidade de Jericó. Mas, porque a palavra ficou muito vaga, porque Satanás continuamente começou a colocar mais pensamento, como porque parecia que aquele desejo do casaco, do manto da Babilônia, parecia, a capa babilônica parecia muito desejável, então ele desprezou a palavra de Deus. Então a palavra de Deus acaba perdendo a força. Então a pessoa não aceita exatamente a palavra de Deus, né? As pessoas não sabem exatamente a palavra de Deus, sabem vagamente. Então quando eu falo sobre a Bíblia, eu descobri naquele tempo que aquilo é importante, né? Então aí eu abro a Bíblia, o que diz a Bíblia, o que diz a palavra. Depois que eu comecei a procurar exatamente a Bíblia, realmente a palavra de Deus é verdadeira. Mas se eu souber a palavra de Deus vagamente, quando vier cobiça, desejo e vontade, então acho que não vai ter problema ter isso, né? Então meu coração vai fluir para esse caminho. E assim a palavra de Deus acaba sendo desprezível no nosso coração. E é aí que a pessoa começa a ir pelo caminho da maldição. Não é? E daí se eu pegar um pouco de lenha no sábado? Não vou morrer porque eu vou pegar lenha no sábado, né? Mas aquela palavra que diz que não é para trabalhar no sábado, se ele aceitasse essa palavra no coração, é só não comer. Se eu não pegar lenha no sábado, é só comer maná do jeito que ele é. Não preciso fritar, cozinhar ou assar. Mas, porque não tem fé na palavra de Deus no coração, porque a palavra de Deus não está estabelecida no coração, sabe que não pode pegar lenha no sábado, mas quando não fica estabelecido exatamente, então essa palavra acaba se enfraquecendo no coração. Amanhã eu não vou poder pegar lenha, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque pensa isso. Então hoje eu tenho que pegar lenha. Na Bíblia diz que não é para pegar a lenha, mas hoje eu tenho que trabalhar um pouco. E aí ele foi pegar lenha e foi pego. Deus mandou apedrejar. O Deus misericordioso, como que ele vai friamente mandar matá-lo com pedras? Ele é rico em misericórdia e graça. Esse Deus, ele nem roubou, nem matou. Por que vai mandar apedrejar só porque ele pegou lenha? Ele morreu apedrejado porque ele rejeitou, não porque porque ele seguiu o pensamento de Satanás. Nós também somos assim. Com certeza, Deus passou nosso pecado para Jesus. E com certeza, Jesus Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado, ele já recebeu todo o castigo. E com certeza Deus falou que nós somos justos, que não temos mais pecados, que nós fomos lavados. A Bíblia diz exatamente isso. Mas as pessoas pensam vagamente nessa palavra. As pessoas pensam, eu abortei, eu matei, eu adulterei, eu roubei. Então, por que Satanás faz esse coração crescer dentro da pessoa? A palavra
de Deus que diz que Jesus Cristo já lavou os nossos pecados na cruz. Então, no final, Satanás faz com que dentro do meu coração, mesmo que aquela palavra que Jesus Cristo já lavou nossos pecados tão brancos quanto a neve, ele faz desaparecer essa palavra. Então essa palavra fica muito pequena dentro do meu coração e o pensamento de Satanás cresce dentro de mim e eu fico pensando, mas eu sou pecador, eu tenho muito pecado, eu tenho que receber perdão do pecado. Então, hoje em dia, muitas pessoas desse mundo estão tendo esse tipo de vida de fé. Não é verdade, pessoal? A maioria de vocês também é assim. Agora, pessoal, o que nós temos que fazer? Independente de como seja o meu pensamento, independente de como eu sinta, independente de como seja o meu sentimento, porque esse é o pensamento que Satanás coloca em mim. Então não aceite esse pensamento de Satanás, mas que a palavra de Deus seja estabelecida fortemente dentro do seu coração. Amém? Amém? Amém. Vamos procurar Hebreus capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, como nós ficamos? Nós fomos santificados ou não? Então, vocês não estão mentindo? Então, por que nós somos santificados? Nós roubamos, adulteramos, mentimos. Quando, por causa disso, o que nós fizemos, o nosso pecado do passado, presente, então pequeno pecado, grande pecado, todos os pecados, repitam. Todos os pecados é o pecado do passado, presente e futuro, pecado grande, pequeno, pecado inteligente, pecado burro, pecado feio, bonito, tem pecado grande, tem pecado pequeno, não é? Não é verdade? Então todos esses pecados foram lavados perfeitamente na cruz. Escutem. Hoje em dia, Satanás engana as pessoas e fala, Jesus pagou o pecado do passado, mas não do futuro, né? Isso é pensamento de Satanás. Não escutem essa palavra, porque não existe essa palavra na Bíblia. Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. Amém? Dentro de todos os pecados, existe o passado e do presente e do futuro. Sim, ele lavou tudo. Amém? Então essa palavra tem que estar fortemente estabelecida dentro do meu coração. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. 제 성경 325페이지인데요. 자, 제가 읽어보겠습니다. Eu vou ler.
E a vós outros que estáveis mortas pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 그렇습니까? Está escrito assim? 난 이렇게 했는데 여러분 어떻게 한번 읽어보십시오. 2장 13절 Leiam Colossenses capítulo 2, versículo 13, 1, 2, 3, e já. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que está escrito aqui? Então ele perdoou todos os nossos delitos. Se ele lavou só o pecado do passado, quem vai lavar o do futuro? Nós podemos lavar? Se nós pudermos lavar os nossos pecados, por que Jesus Cristo tinha que vir? Jesus Cristo também. Ah, pessoal, escutem bem. Eu morri na cruz por vocês, mas é muito sofrimento para mim. Mas só vou morrer pelo do passado. Vocês lavam do futuro, tá bom? Mas pensem também de uma forma agradecedora. Eu só vou lavar do passado, não do futuro, tá bom? Jesus Cristo falou assim? Então, se ele lavou do passado e não lavou do futuro, então todo mundo tem que ir para o inferno. Então, Satanás não deixa que a gente escute exatamente a palavra de Deus, mas ele espalha a palavra de Deus e faz confusão. E as pessoas que se dizem verdadeiros pastores hoje só falam que lavou o pecado do passado, só falam essa besteira. Por isso que muitas pessoas faz com que muitas pessoas estejam vagueando dentro do pecado. Isso daí é coisa de receber maldição. Pelo sangue de Jesus Cristo, qual pecado, pessoal? Todos os pecados que ele lavou. Amém? Então, se na Bíblia não estivesse escrito isso, eu seria herege. Mas porque está escrito na Bíblia, a Bíblia está do meu lado. Então, por isso que eu amo a palavra de Deus. Então, na Bíblia, está escrito o quê? E a vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, se ele lavou nossos pecados, então todos os nossos pecados foram lavados. Então, o pecado do passado, do presente, do futuro, todos os pecados estão fazendo parte de todos os pecados, entenderam? O pecado de ter adulterado, de ter raptado, o pecado de ter trapaceado, o pecado de ter mentido, o pecado de ter matado também faz parte. Então, o pecado de ter roubado toda a casa, o pecado de ter roubado uma selga na feira, o pecado de ter roubado uma maçã de uma árvore, tudo isso também foi perdoado. O bom da Bíblia é quando diz todos, não é? Todos quer dizer tudo. Vocês têm que decorar essas palavras. Essa palavra do versículo 13. Vamos ler de novo, 1, 2, 3 e já. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém. Então que essa palavra esteja estabelecida no seu coração e não no seu pensamento. Eu pensei que vocês tinham decorado e estavam olhando para mim e falando, mas na verdade vocês estavam lendo no monitor, né? Pessoal, eu fico muito feliz de poder pregar essa palavra para vocês. Se vocês aceitarem essa palavra, vocês vão ser libertos do pecado. Não é porque eu fiz alguma coisa que eu te salvei do pecado, mas é porque Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados que eu só estou anunciando para vocês. Então é só vocês acreditarem que foi tudo lavado. Mas se vocês não acreditarem nessa palavra e acreditarem no seu pensamento, vocês não vão poder dizer que não tem mais pecado. Mas todos esses pecados foram lavados e é muito incrível e gratificante diante de Deus. Amados, por mais de 50 anos eu preguei esse evangelho. Antigamente,
Todo mundo falava que era pecador, mas hoje em dia, muitas pessoas lendo meu livro, até pastores, começou a surgir pessoas justos também, né? E escutando esse evangelho, eu agradeço muito porque as pessoas se libertam do pecado. Pessoal, eu tenho um pedido a lhes fazer. Como vocês querem viver o resto de suas vidas? Querem ter filhos? Querem viver bem com as suas noras? Não vivam assim. Mas mesmo que sofrendo um pouco, mesmo que vivendo com dificuldade, um pouco pobre, mas que vocês vivam por Jesus Cristo que morreu por vocês. Que vocês possam dar toda a sua vida por esse evangelho. Vocês gastam dinheiro para comer bem, vocês gastam dinheiro para criar bem os seus filhos. Mas por esse evangelho, eu dei toda a minha vida. Por isso, Deus me abençoou. Por isso, Deus permitiu com que através de mim muitas pessoas recebessem a salvação. Esse ano, eu tenho que fazer muitos acampamentos. Eu fiz muitos acampamentos. Eu preguei o evangelho para muitos jovens. E Deus se alegra disso, por isso continuamente Ele abre a porta. Vocês também, as pessoas que têm bastante idade, porque não falta muito tempo de vida que vocês vivam pelo Evangelho. Vamos todos somente viver pelo Evangelho, por esse trabalho, vamos dar todo o nosso coração. Essa vez também, os irmãos ofertaram bastante. A gente fez também, a gente alugou o ginásio, a gente fez o palco, a gente convidou o Coral Graças. A gente também fez anúncios no metrô, no jornal. Tudo pelo Evangelho de Deus. Por isso, uma pessoa que é mais importante do que o mundo inteiro recebeu a salvação, por isso é gratificante. Agora também, as pessoas que receberam essa preciosa salvação não creiam no seu pensamento, mas creiam na palavra de Deus e acabem com a sua vida e deem o seu corpo para Jesus Cristo e dando toda a sua vida para pregar o Evangelho. Você que ainda está chorando por causa do seu pecado, orando nas montanhas, pedindo perdão pelo seu pecado, vocês que ainda estão gritando por isso, pessoal, vocês não creem no que está escrito na Bíblia que Jesus Cristo já lavou seu pecado, mas vocês acreditam no seu pensamento. Nós publicamos livros, fazemos essas conferências, fazendo tudo isso para que todos os cidadãos de Seul, que todas as pessoas do mundo possam receber a salvação. A Coreia, até 1989 era muito pobre. Naquele tempo, a gente começou a liberdade para ir para o exterior e a gente começou a pregar o evangelho lá fora. E hoje, em 80 países, muitas pessoas receberam a salvação. Na China, devem ter milhares de pessoas que receberam a salvação. E na América do Sul, na África, nos Estados Unidos, ultimamente também, está levantando muito o trabalho da salvação. Deus nos abençoou. A perseguição por causa do Evangelho. Eu também sou xingado, eu também fui muito desprezado. Mas porque é pelo Senhor, Deus continuamente abre o caminho. Eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu ofereci para Deus. O dinheiro que eu tenho, tudo que eu tenho eu dou para Deus. Por isso que Deus me abençoa e eu posso sentir isso. Pessoal, daqui para frente, se vocês viverem, há algumas pessoas que vão viver mais 10 anos e vão falecer. Algumas pessoas vão viver 20 anos e depois vão partir desse mundo. Há pessoas que daqui a 30 anos, 1/3 das pessoas ainda vão estar aqui. E daqui a 40 anos, eu acho que nem metade, nem mais que a metade já não vai mais estar aqui. E daqui a 50 anos, acho que não vai sobrar muitas pessoas. Não é verdade? E daqui a 60 anos, e 70 anos, eu acho que se sobrar muito, 20, 30 pessoas. E 80 anos, eu acho que não vai sobrar mais ninguém. E daqui a 100 anos, ninguém. Como vocês querem viver por esse tempo?
그냥 살아도 한 Se vocês 평생이고 viverem, 보험이라도 한 vocês 여러분 저와 함께 이 복음 전하는 pessoal, participem comigo de pregar esse evangelho 몸과 마음과 com todo o seu corpo, com todo o seu coração, com todos os seus bens, que vocês sirvam a Deus 그 영광스러운 e para aquele país glorioso. 세상에 아파트 하나 사는데도 Você, 10년, para 20년 comprar um 돈 apartamento, 모아가지고 você 빚들어가지고 economiza 사는데 10, 20 anos de dinheiro. 하늘나라 맨션 사는데 황금 보석 찬란한 집 영원히 E 사는 por 그 aquela 우리가 casa, 꿈꾸는데 pessoal, de ouro que é esperada por nós. 우리가 우리 자신 위해 살지. Não vamos viver por nós. Mesmo que vocês não comam bem, mesmo que vocês não se vistam bem, mesmo que vocês sejam meio pobres, mesmo que vocês não vivam em casa boas, mas que vocês vivam só pelo Evangelho e depois ir para diante de Deus, Deus vai lhes abençoar. 우리나라 자동차가 O carro do nosso país, antigamente, 일본에서 엔진 사다가 자동차 만드는 지금 막 우리나라 자동차가 쫙 o motor do nosso carro, a gente não conseguia nem fazer motor do nosso carro, mas hoje em dia, nosso carro melhorou muito. E nos Estados Unidos, somente os pobres compram carro do americano e só os ricos compram carro da Hyundai, porque é bom. O nosso país, Galaxy, é o melhor, vai ser um dos melhores celulares do mundo, LG, Hyundai, Samsung, Daewoo. Então, essas marcas estão dominando o mundo. Não é uma terra pequena que não tem uma gota de petróleo, um país que nem consegue se autossustentar com alimento. Mas eu acredito que Deus abençoou o nosso país para podermos pregar para o exterior. No começo, quando a gente foi para os Estados Unidos, era difícil, mas a gente construiu a igreja e construiu a escola e começamos a pregar o evangelho. Nós, pregando o evangelho no mundo inteiro, Deus continuamente vai fazer a gente crescer. O pastor Park também, os presidentes querem se encontrar comigo, e quando eu me encontro com os presidentes, eu prego o evangelho, e tem alguns que receberam a salvação, eu me encontro com primeiros ministros, com outros ministros, e eles pedem para eu fazer dar esse tipo de educação para os jovens do país deles. E daqui para frente, muitas pessoas lendo a nossa palavra de educação do coração, vão perceber que isso é verdade. Enquanto eu viver por esse evangelho, Deus vai nos abençoar, Deus vai abençoar nossa igreja, Deus vai me abençoar. Em 1990 eu quase morri porque o meu coração não estava bom, mas Deus perfeitamente curou meu coração e até meu estômago e tudo. Eu nunca fui tão saudável como estou sendo agora. Vivendo assim, os jovens estão falando para eu viver até 150 anos. Eu não sei direito, né? Eu tenho que viver, mas depois eu tenho que partir para Deus. Mas vamos viver pelo evangelho somente. Então Deus não vai poupar nenhuma bênção e Deus vai permitir todas as coisas. Se você quer ser saudável, viva pelo Senhor, viva pelo Evangelho. Somente pregue essa verdade e aprendam o Evangelho. É fácil vocês aprenderem, pregar o evangelho de mim, leiam os livros, escutem a pregação e vão para fora pregar. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque não sabem esse evangelho. É muito fácil, porque Deus vai lhes dar sabedoria. Pastor Park também não sabia pregar, mas Deus continuamente mostrou da palavra da Bíblia, Ele fez eu descobrir. Vocês também serão assim, sem deixar ninguém para trás, mas que nenhum de vocês viva por vocês mesmos, mas que vocês vivam pelo Evangelho. Eu acredito que Deus lhes abençoará. Diante de Deus, falem: Deus, eu agradeço pelo perdão dos pecados, pela salvação. Por isso, eu quero viver pelo seu Evangelho. Levante a mão, quem quer viver só pelo Evangelho. Muito obrigado. Que Deus lhes abençoe. E que Ele possa ser glorificado através de vocês. E que através de vocês muitas pessoas possam receber a salvação. E mais uma coisa que eu quero lhes dizer. Vão uma vez sequer para o exterior. Se você tiver filhos, netos no exterior, vão. E falem sobre esse evangelho lá do exterior.
aprendam inglês e falem. 한 번씩 외국에 E vão uma 그리고 vez para o exterior. 나이 일은 아직 안 된 사람 E quem não tem 70 anos ainda aprenda inglês. 이제 몇만 마디 Algumas 영어로 palavras, 대화하면 né? Como 제가 receber o perdão dos pecados em inglês. Se você não conseguir pronunciar, mas escreve, então, romanizado, Jesus Christ died for you, né? Então é assim que a gente faz, né? E assim, se uma pessoa receber a salvação, você escreve na Bíblia. 우리 아는 형제는 Um irmão que a gente conhece, 미국에 인터뷰를 하는데 종이에 ele foi para os Estados Unidos e escreveu no papel No English. 아예 묻히다가 도닥도닥 찍어요. Aí falou na alfândega, ele não sabia falar inglês, né? 한번 딱 찍어가지고 Mas ele colocou o papel e ele passou nos Estados Unidos. Assim também, vocês escrevam no papel, quem quiser, dá. 해외 나가서 Então assim vocês serão missionários que vão pregar lá no exterior. 내가 늙었는데 Ah, mas eu tô velho, como é que agora com essa idade? Mesmo que vocês morram no meio caminho, vocês estão indo. Mesmo que você tenha 90 anos. Ah, antes de morrer, eu vou pro exterior. 외국에 가서 관광단에 가서 딱 가서 사람 딱 붙잡고 Então pega uma pessoa na rua 죽음을 e fala, eu vim aqui para morrer, você é a última pessoa que eu quero falar antes de morrer, então eu vou pregar o evangelho para você. Jesus Christ died for you. Então prega o evangelho assim, imagina quão abençoado vai ser isso diante dos olhos de Deus, amém? Que vocês, se vocês gastarem seus bens, seu dinheiro pelo evangelho, vocês acham que Deus vai esvaziar sua carteira? Não, jamais. Amém? Por isso, vão todos para o exterior. Se vocês se encontrarem com um estrangeiro, fala para eles, come here, né? Vem aqui. Aí vocês preguem, entenderam? E assim, com 70 anos, se vocês souberem uma, duas palavras, vocês vão aprender tudo, né? Vocês vão poder falar o que vocês querem, né? Lá nos Estados Unidos tem gente que fala yes, no, very cheap. E assim, com 20 palavras, conseguem negociar. Vocês também não... É porque vocês não querem falar, é que vocês não pregam, né? Mas vocês estão achando desculpa. Não é que vocês têm que saber muita coisa para pregar. Se você souber 100 palavras e escrever, só você lê. Se você não sabe ler inglês, você escreve assim, romanizado, né? Só fazer assim. Vamos viver pelo Evangelho. Eu acredito que assim Deus lhes abençoará. Vamos orar.